Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui com a nossa oitava parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim, né? Então, assim, no episódio anterior nós ficamos ali na praia, né? Eu estava ali diante do nosso tesoureiro e ele tinha pedido perdão, né? E eu, né, perdoei, né? Apesar de eu estar magoada, porque ele passou mais de ano, coisa que eu nem esperava, né? Que depois de mais de ano ele fosse pedir perdão, mas enfim, ele pediu perdão. E eu perdoei, né? Já no passado, né? Mas enfim, depois que eu perdoei, ele quis voltar, né? Aí era outra história. Perdoar é uma coisa, voltar já é outra. Então, assim, claro, eu não vou negar que eu tinha uma queda por ele assim ainda, porque a gente viveu junto, assim, 30 dias, um namoro muito bacana, assim, apesar da gente não ter chegado finalmente, mas foi um namoro muito gostoso e não é difícil gostar de um homem como ele, gente. Mas enfim, eu, eu, eu nutri ainda um sentimento por ele, né? E só que não consegui votar, né? O orgulho falou mais alto e eu não aceitei, né? Porque eu achava que ele agora teria que provar se ele realmente gostava de mim. Então ele tinha que lutar um pouco, né? Não ia ser tão fácil assim, só estralar os dedos e eu voltaria assim com tanta facilidade. Então eu achei que eu estava sendo muito fácil na vida dele. Fui muito fácil na vida dele, por isso eu acho que ele não deu valor. Então, eu disse não, né? Rejeitei o cara e o cara ficou zangado, cara. Ele muito machista, muito orgulhoso. Ele não foi me adular. Ele não foi me adular. Ele ficou estressado, zangado. Mas enfim. E a gente teve logo que vir embora da festa, porque logo teve um incidente lá com a colega lá que se embriagou e quase ia se afogando. Então, assim, nós viemos embora e a festa também para ele acabou, né? Ele veio embora. Ele veio logo embora. Mas enfim, a partir desse dia nós não voltamos, né? Mas nós passamos também do oi-oi, né? Como ele tinha pedido perdão, nós passamos a conversar, né? Saímos do oi, oi. E passamos a conversar como amigos, né? Amizade. Bom, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, antes de continuar a história dele, vou abrir um parênteses aqui para contar um pouco sobre o passado dele, para que vocês entendam um pouco sobre o mistério, né, que rondava a vida dele. O que eu vou contar são coisas que ele me contou, ele próprio, e coisas que pessoas que muito próximas dele me contaram, e coisas que eu vivi com ele, né? Então, assim, nós vamos voltar aqui no passado, quando ele tinha uns 12, 13 anos. Ele disse que quando ele tinha essa idade, ele ia ali na Transamazônica, né? Correndo numa carroça com o irmão dele mais velho. E eles iam ali naquela carreira, quando a carroça bate o pneu numa pedra, né? À medida que a carroça bateu com o pneu na pedra, a carroça pula, daquele pulo muito grande. Então, assim, nesse momento, o tesoureiro é arremessado para fora da carroça. Então, ele caiu no meio da pista, bateu com a cabeça e desmaiou, né? Então, o irmão, quando viu aquilo, né, procurou imediatamente parar a carroça, frear o cavalo. Então, quando ele conseguiu parar o cavalo, ele olhou para trás para o irmão, né? Então, o irmão tinha caído próximo de uma curva. E nessa curva vinha descobrindo um carro em alta velocidade, cara. Esse motorista desse carro não tinha como ver ele e frear a tempo. Ele estava numa curva, ele estava descobrindo a curva, né? E o irmão ficou ali desesperado em cima da carroça, sem poder fazer nada, de mãos atadas, assistindo ali tudo com o coração na boca, vendo a desgraça acontecer, porque não dava tempo dele descer da carroça e ir lá e pegar o irmão que estava desmaiado no meio da estrada. Cara, nesse momento acontece o que ele jamais esperava que fosse acontecer, né? O inusitado, que nem digo eu mesmo que eu gosto dessa palavra, mas enfim. Nesse momento, cara, ele vê um vulto, pegar o irmão dele, rapidamente tirar do meio da estrada e botar para fora da estrada. Nossa, quando o vulto fez isso, o carro passou. Por muito pouco, né? O carro não pegou o irmão dele. Mas enfim, ele ficou atônito, ele ficou, meu Deus, que foi isso?
né? Ele não sabia se ficava feliz por o irmão ter sido salvo ou se ele ficava assustado com o que tinha acontecido, né? E sem entender o que tinha acontecido. Mas enfim, ele desceu da carroça, correu, entrou, pegou o irmão que estava já fora da estrada, que estava desmaiado. Quando ele acordou, ele contou para ele o que tinha acontecido, né? Que ele tinha caído desmaiado no meio da estrada e um vulto veio e pegou ele, jogou fora da estrada, né, para o carro não atropelar ele. Então, assim, segundo o nosso tesoureiro, a partir daí, um espírito começou a acompanhar. Eu acredito que era o mesmo espírito que salvou ele nessa hora na pista, né? Da morte, salvou ele da morte. Então, esse espírito começou a acompanhar ele e contava tudo o que acontecia, que quando ele estava em perigo, ele contava para ele que ele estava em perigo, o que estava acontecendo, e ele se safava sempre, sempre. Se alguém que arquitetasse contra a vida dele, ou se tivesse alguma coisa que fosse que colocasse a vida dele em perigo, ele, novamente, ele sabia, né? O espírito vinha e contava para ele. E eu acreditei, né? Primeiro que ele não era uma pessoa séria, não era uma pessoa que tá mentindo, né? Ele ia contar uma história dessa, né? Segundo, que na minha família aconteceu um caso parecido. O meu avô, segundo a minha mãe, ele tinha um espírito que ajudava ele também. Esse tinha o nome de Valdivino, né? O Valdivino era um espírito que acompanhava meu avô. E sempre quando meu avô tinha um objeto ou alguma coisa que ele queria saber, que ele não encontrava, alguém escondia dele, o Valdivino vinha à noite e contava para o meu avô. Então, quando amanhecia o dia, meu avô dizia, olha, aquilo tal que eu estava procurando, né? O Valdivino veio me contar que está no lugar tal, assim, assado. E ele ia lá. Estava lá do jeitinho que o Valdivino tinha falado para ele. Então, assim, quem não quiser acreditar nessa história, né, é livre, tem o livre-arbítrio para acreditar ou não. Eu acredito porque, além de, né, meu avô já ter vivido essas coisas, eu acredito que ele não ia inventar essa história para mim. E ele me contou justamente num momento em que ele estava se safando de um perigo que eu sabia que ele estava correndo, não era perigo de vida, né? Mas eu sabia que ele estava correndo risco, não falei nada para ele porque eu estava com raiva dele. E ele veio, se safou, né, desse perigo, sem saber de nada, que eu achava que ele não sabia, né? E ele veio e me contou, né? Do nada ele me contou que tinha esse espírito que contava. Então, assim, provavelmente esse espírito, né, contou para ele, né, do perigo que ele estava correndo. Claro, não era de vida, mas era um perigo iminente de moral, na verdade, né, que eu estava muito zangada com ele. Eu tinha arquitetado, assim, zangada com ele, arquitetado fazer assim, acabar com a moral dele na cidade, assim, sabe? Era um plano meio, meio malvado, digamos assim, né? E ele veio e me contou essa história que o espírito tinha contado para ele sempre que ele estava em perigo. E, cara, eu acreditei também por isso, porque ele se safou de uma coisa que ninguém sabia. Eu estava arquitetando isso sozinha. E ele ficou sabendo e veio, remediou a situação a tempo, né? Porque eu estava muito zangada com ele, muito zangada. Futuramente eu posso contar essa história para você, esse episódio, mas enfim. Ele contou e eu acreditei. E ele seguiu em frente, né? Aquele jovem, né? Feliz, na certeza de que tinha um espírito que estava ajudando ele, que ele não corria perigo. Então, quem me conheceu ele nesse tempo, nessa idade, disse que ele era muito, muito feliz, andava, cantava, só vivia alegre, era carismático, era assim, uma pessoa muito alegre. Bom, e quando ele ficou rapaz, né, eu não me lembro mais ou menos a idade, mas ele se apaixonou e casou, né? E eu vou contar para vocês sobre esse casamento dele no próximo capítulo, porque esse já está muito grande. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.